Hello, boys and girls. This is Teacher Leo in the house. E aí, galerinhas e galerões, welcome. Bem-vindos a todos e a todas. Estou abrindo aqui a porta do meu belíssimo apartamento aqui em San Francisco, Califórnia. Ok? Aqui a visão maravilhosa que eu vejo todas as tardes, tomando a minha tacinha de vinho, vendo esse pôr do sol lindo e maravilhoso, vislumbrando o The Golden Gate Bridge, ok? Na Baía de San Francisco Bay, na Baía de São Francisco. É isso aí, galera. Life is good, né? A vida é boa. Então, galera, tudo bem com vocês? Tudo certo? Vocês já me conhecem, né? A grande maioria de vocês já me conhecem, provavelmente todos me conhecem, até os novatos, porque eu sou o professor de conversation de vocês. Mas, eu hoje não serei, né? Hoje, nessa aula aqui, nesse momento, eu não sou o teacher de vocês de conversation. Eu sou o teacher de outra disciplina. A gente vai chamar essa disciplina de Geography. Geography. O que é Geography? Geography é geografia em inglês. Isso mesmo. Vocês, what's going on? É isso mesmo que vocês estão pensando. Teacher Leo e Teacher Júlio, a gente está unindo forças para a gente ensinar a disciplina de geografia, tá certo? Que é uma disciplina belíssima, riquíssima de informação, de conceitos, de coisas interessantes para se aprender, para se descobrir, para se saber, tanto como profissional, como ser humano, tá certo? Então, a gente vai estar aqui nessa aula, comigo, pelo menos, a gente vai estar aqui trabalhando vocês, para vocês aprenderem geografia sobre uma perspectiva da língua inglesa. Dessa forma, vocês estão adquirindo conhecimento, adquirindo conteúdo, mas dentro da língua inglesa, tá certo? A gente acha que dessa forma vocês vão dar uma melhorada legal na língua inglesa e vão adquirir mais conhecimento na área de geografia, tá certo? E conhecimento sempre é bom. Na verdade, conhecimento nunca é demais, tá certo? Então, gostaria de dizer que é um prazer imenso, é um prazer enorme estar trabalhando com vocês nesse novo projeto aí, a Escola Dinâmica, mais uma vez, inovando, né? Pensando em algo diferente, saindo da caixa, né? Saindo da zona de conforto e trazendo mais um produto para vocês, tá certo? Que é essa disciplina de Geography, ok? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Essa aula, tá? Eu estou aqui me apresentando para quem ainda não me conhece, mas até os novatos já me conheceram em sala de aula. Eu sou Leonardo Silva, sou English teacher, sou um professor de inglês, tá certo? Mas a gente vai aqui estar trabalhando o inglês de uma maneira diferente. A gente vai estar ensinando, porque tudo é conhecimento, tudo é aprendizado, não é verdade? Ok? Então, desejo a todos aí uma excelente jornada, tá? Eu botei ali 8th grade, mas na verdade é 9th grade. Vocês são 9th graders, sorry. Ok. Bom, essa aula é uma aula que eu vou perder um pouquinho de tempo falando sobre o conceito de aula da gente, como é que deve ser estudado, quais são os desafios, quais são os objetivos, né? Vai ser aquela aula, vamos chamar essa aula aquele contrato pedagógico, né? A gente vai conversar e dar aquela explicada a vocês como é que vai ser a funcionalidade da nossa disciplina. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a nossa disciplina não tem material, tá? A nossa disciplina não vai ter livro, tá certo? Por várias razões, financeira, logística, tananã, tananã, tananã. Até difícil de encontrar um material, difícil de encontrar. A Escola Dinâmica está bem à frente, né? E disse assim, não, vamos se adiantar e vamos oferecer esse serviço, já que não tem por aí, a gente vai criar.
Então, Teacher Leo, né, vai estar aqui sempre pesquisando, procurando materiais na internet, tá certo? E trazendo aqui para vocês. Só que aí vem um outro desafio, mas é aquela história. Quando a vida te dá limão, você faz dela limonada, tá certo? A intenção também com isso é fazer com que vocês se apropriem do seu conhecimento, que vocês criem independência em relação ao seu conhecimento. O que é que eu quero dizer com isso? É que, apesar de você estar numa escola, você está com professores, mas o professor, ele não é responsável pelo seu conhecimento. Está na hora da gente começar a se conscientizar nesse sentido. Não é obrigação do professor fazer com que eu aprenda. É obrigação minha, aluno, de aprender. A obrigação do professor é trazer esse material, é trazer esse conteúdo para enriquecer a minha vida. E eu me apropriar. Quando eu digo eu, você, aluno, se apropriar desse conhecimento. Então, é isso que eu vou estar fazendo. Eu vou estar trazendo material, eu vou estar trazendo conhecimento, eu vou estar facilitando. É isso que o professor hoje em dia é. Ele é um facilitador do conhecimento, porque o conhecimento está aí. Qualquer um tem acesso. Do mesmo jeito que o material que eu vou trazer, você poderia ter pesquisado por conta própria. Tá? Então, eu só estou aqui, vamos dizer, mastigando um pouquinho, dando uma mastigada para você. Mas eu preciso, o que é que eu quero com isso? Eu quero que vocês criem a consciência de desenvolver o próprio material. Como? Como é que eu vou fazer isso, professor? Através das anotações. Durante as nossas aulas, eu vou precisar sempre, eu vou estar sempre dizendo, pessoal, anota isso daí. Tá? Mas mesmo as coisas que às vezes passar despercebido, que eu não falar, anota aí, mas toda vez que você pegar uma informação que você considera interessante, pausa a aula e vai lá e escreve, tá? Escreve. Opa, achei isso interessante. Pausa e escreve lá. Você falou isso. Às vezes não precisa nem ser em inglês, gente. Às vezes eu falei de um conceito que, por alguma razão, o teacher Júlio não falou na sala dele, e você achou interessante, anota, porque conhecimento é vida, conhecimento nunca é demais, tá certo? O que é que você precisa? Primeiro de tudo, desenvolver uma metodologia. O que é que você vai fazer? Você, primeiro de tudo, nossas aulas, tá certo? Eu sei que no período de pandemia foi muito caótico, bum, aconteceu de repente. Ou a gente teve que se virar nos 30. Mas agora todo mundo se adaptou e as coisas estão mais organizadas, equilibradas. Está na hora da gente organizar ainda mais. Quem não ainda desenvolveu uma área de estudo, um horário de estudo, uma metodologia de estudo, está na hora. Essa aula daqui também serve para isso daí, para mostrar que o ensino híbrido, o ensino EAD também veio para ficar. Então, a gente tem essas aulas ao vivo, tá certo? Mas a gente também tem essas aulas EAD. Então, primeira coisa de tudo, converse com a sua família e diga, gente, se você tiver um quarto só seu, com um birô só seu, um computador só seu, show. Mas a realidade é que a maioria das pessoas, às vezes, é difícil ter para muita gente. Então, fazer um acordo com a família, pai, mãe, eu preciso de uma área. Não precisa comprar um birô para você, um computador e botar dentro do seu quarto. Se a sua família não tem condição ou o que quer que seja, tá? O que quer que seja, não é vergonha dizer que está apertado. Isso daí todo mundo passa por isso e é normal. E quem tem, graças a Deus. Mas quem não tem, pelo menos um horário na mesa de jantar da família, diz assim, ó, de tal hora até tal hora, de 2 da tarde até 5 da tarde, esse horário aqui é meu. Por favor, ninguém me incomoda, ninguém mexe comigo, ninguém me chama, só se for uma emergência, só se a casa estiver tocando fogo, só se o cachorro fugiu para a rua, só se acontecer alguma coisa emergente. Mas, fora isso, entendam família como meu horário sagrado, porque estudar é sagrado, tá? Eu não estou falando só para minha disciplina, não. Estou falando para todas as disciplinas. Então, façam esse contrato, tá? Com a sua família. Um local seu, no seu horário, com os seus equipamentos. E aí, o que você precisa da sua ferramenta de trabalho. Quais são suas ferramentas de trabalho? Your book, tá?
o livro de geografia, mesmo em português, já que a gente não vai ter livro para essa disciplina, mas a gente vai estar trabalhando em conjunto, tá certo? Your notebook, esse é importante, porque você vai fazer muitas anotações, tá? Eu vou estar pedindo para vocês fazerem anotações durante as nossas aulas. Pen and or pencil, então, caneta ou lápis, né? E ou lápis. Headphones, se possível, tá? Quem não tem, pede a papai e mamãe para comprar, não é caro, é barato. É um investimento, não é algo que encara como se fosse um material escolar, tá? E tá certo? And TV or any other distractions off. Então, vamos desligar televisão, videogame, o que for. Vamos desligar e vamos nos concentrar na aula, que é o que importa. Ok? Então, vamos lá? O que é que a gente vai ver hoje? A gente vai hoje ver World Population, foi isso que o Teacher Júlio passou para mim. Vocês viram por cima, assim, só conceitos da população mundial. And migrations around the world. Migrações ao redor do mundo, como é que funcionaram as migrações, como é que foi que o Brasil, da África para a Europa, da Europa para as Américas e por aí vai, da Ásia para outros lugares e por aí vai. Ok? Então, vamos lá. Let's get to it. Let's get started. E aí eu trouxe aqui, já achei um material super legal, ó. Worldometer. Worldometer. O que é que significa o Worldometer, né? É um metrificador, é um métrico, métrico da população mundial, ó. Current, e aí a primeira coisa que eu peço a vocês para anotar aqui, ó. Current World Population, população mundial atual, tá? Para facilitar a vida de vocês, toda vez que eu disser assim, pessoal, anotem isso daí, significa botar o conceito, ou botar a tradução, ou alguma coisa. Então, bota Current World Population igual, e aí coloca o conceito ou a tradução. Se alguém disser assim, peraí, professor, como se fosse uma sala de aula, tá? Eu não vou fazer isso, tá, gente? Não tem necessidade. A aula tá gravada, tá? Então, você pode pausar a aula e fazer as anotações que você quiser fazer. Não, mas falou rápido e passou batido, me perdi. Gente, pausa, volta, ouve, pausa novamente e faz as anotações. Essa é a vantagem desse formato assíncrono, né? De aula gravada, de não aula ao vivo. É porque você tem o domínio, você anota, você faz as anotações que você quiser fazer, tá certo? Na sala de aula a gente fala e diz, pessoal, anota isso daí, ou bota no quadro e a gente fica aguardando vocês terminarem de copiar. Aqui não tem necessidade disso. Até por essa razão a aula ela é mais curta, a aula de 30 minutos ao invés de uma aula de 50 minutos, porque não tem essa espera, tá certo? Okay? Então, current world population, população mundial atual. Olha só, a cada momento, olha quantas pessoas já nasceram só o período que a gente está conversando. 7 bilhões e 800 milhões de pessoas e só crescendo. Olha, em menos de segundo, né, gente? Cresce gente, né? Sinceramente, eu não sei como eles conseguem fazer essa ferramenta. Eu acho que isso daqui é baseado na matemática, isso daqui não é... Como é que eles conseguem ter informação? Nasceu uma pessoa nesse hospital, nasceu nesse ao redor do mundo. Eu acho que isso daí é algum matemático que faz o cálculo e coloca, né? Mas é isso mesmo, a população da gente hoje é de 7 bilhões e 800 milhões de pessoas, tá? Olha, só hoje, quantas pessoas já nasceram? 191 mil, né? Agora também morreram 138 mil. Não, desculpa. Nasceram 330 mil. Births today. Deaths today. Então, 330 mil nasceram, 138 mil morreram. E a gente teve um crescimento em apenas um dia, 191. Provavelmente aqui a gente deve estar tranquilo atingindo 200 mil, né? Daqui para meia-noite a gente vai atingir 200 mil pessoas. Então, presta atenção nisso. 200 mil... Deixa eu pensar na cidade. Olinda tem 300 mil pessoas. Olinda tem 300 mil pessoas. Então, praticamente nasce
2/3 da população de Olinda, né? Nasce, vamos dizer, se Olinda tem 300 mil, acho que Paulista também tem. Não, Olinda tem quase 500, tem 390, Paulista tem 300. Abreu e Lima tem 100. É como nascesse 2 Abreu e Limas todo dia no mundo, né? E ao ano, 16 milhões de nascimentos, quase 6,7 milhões de mortes e quase 10 milhões só esse ano, tá? Então, é muita gente. Então, top 20 largest countries by population. Aqui, então vamos para as populações mundiais. A maior, né, disparada, a China, com 1,4 bilhões de pessoas. A gente vem no segundo lugar aqui, ó, seguindo bem de perto a Índia, com 1,3, quase 1,4 também bilhões de pessoas, tá? Os dois aqui já levam, aí já vão para quase 3 bilhões, né, gente? Vai perto da metade da população, só esses dois. Aí você vem, e os Estados Unidos é em terceiro, eu não sabia que os Estados Unidos era terceiro, mas mesmo assim, olha como está longe. 332 milhões de pessoas, né? Depois a Indonésia, também não sabia que tinha tanta gente assim na Indonésia, 275 milhões. Depois o Paquistão, com 223 milhões, também muita gente não sabia. E aí vem o nosso querido Brasil. O Brasil vem em sexto lugar, com 213 milhões. Nigéria, com 209 também, muita gente na Nigéria. Bangladesh, Rússia, México, Japão. Olha, o Japão, 11º. O Japão já foi tido como um país altamente populoso. Apesar que o Japão é pequeno, né? E aí a gente vê vários outros países, né? Então, mais ou menos por aí. Vamos olhar uma coisa muito interessante, ó. World Population Past, Present and Future, tá? Levaram-se, gente, para se chegar a 1 bilhão de pessoas, levaram-se 2 milhões de anos para se chegar a 1 bilhão, tá? Só para você ter uma ideia do crescimento populacional. Dos anos 2000 para cá, ou seja, 20 anos, mais ou menos, já nasceu mais 1 bilhão. Ou seja, no primeiro bilhão de pessoas, precisou-se 2 milhões de anos. Agora, para acrescentar outro bilhão, bastou mais 20 anos, né? Isso para vocês verem a pressão que se coloca no planeta Terra. A quantidade de gente nascendo é vertiginosa. Olhem para isso daqui, ó. Do começo dos tempos para cá, ó, como era quase uma linha reta, vai subindo, 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 e depois exponencialmente a partir dos anos 1700, 1600, né? No meio de 1600 já dá uma embicadinha, mas ainda tímido, 1700, aí já dá uma embicadazinha maior, 1800, aí começa a disparar. 1900 já dá uma crescida grande, de 1900 aí para 2000, olha o crescimento que dá daqui para cá, tá? Né? Como uma montanha, embicado mesmo, como montanha-russa, e aqui dá aquela embicada. Não sei se vocês estão percebendo, mas agora meio que deu uma barrigada, né? Então, o que é que acontece? O que os especialistas falam é que de 2015 para cá, parece que o ritmo está desacelerando. Gente, não confundam com menos gente. Está começando a diminuir a população, não. A velocidade do crescimento é que está diminuindo. Continua nascendo mais gente, mas num ritmo menor. Está diminuindo o ritmo. Mesmo assim, ainda está num ritmo muito alto. Se a gente não fizer alguma coisa a respeito dentro dos próximos anos, vai ficar inviável para a gente morar no nosso planeta. Vai estar destruindo o nosso planeta por completo. O planeta não sustenta um crescimento populacional desse tão grande, vivendo da forma que a gente vive. Não estou dizendo que não tem condição, mas vivendo da maneira que a gente vive não dá. Então veja como a geração de vocês vai ter que dar solução para isso daí, né? Porque a geração da gente, a gente já vai estar velho, a gente já vai, né? Daqui a mais 20, 30 anos a gente já vai estar aposentado, e a gente vai
não é que a gente não vai ter influência mais no mundo, mas assim, o mundo vai ser, vocês é que vão tomar as decisões, vocês vão estar de frente, né? Então, o desafio que está sendo dado para vocês não é fácil, o desafio é gigantesco, tá bom? Vamos lá, growth rate, então aqui a gente tem mais informações, world population, né? Aqui tem um gráficozinho também em termos de números, tá bom? Bom, vamos aqui para o Wikipedia. Eu quero apresentar para vocês o Wikipedia, que a gente vai usar muito essa ferramenta aqui, tá certo? O Wikipedia. O Wikipedia é uma enciclopédia gratuita, tá? Que é disponibilizada na internet, tá certo? E é uma enciclopédia que ela é gratuita porque as pessoas, elas contribuem, tá certo? Se você tem um conhecimento, você sabe muito de uma coisa, você entra lá no Wikipedia e você dá a sua contribuição. Por essa razão também não dá para a gente confiar 100%. A verdade é que nem nos dias de hoje não dá para confiar em 100% em nada, tá? Mas, assim, a gente ouve, a gente lê, a gente se informa, mas assim, sem botar os dois pés no chão dizendo, isso é uma verdade absoluta. Na vida, nada é uma verdade absoluta. Como eu disse, a gente vive na era do conhecimento, vocês nasceram nessa era do conhecimento, e a gente não é dono de nada. O professor, ele não é dono de conhecimento nenhum. O professor, ele apenas é um facilitador. Eu trago aqui informação para a gente debater, para a gente conversar a respeito, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, ó. In demographics, the world population, a população mundial, anotem isso, is the total number of humans. Então, ó, população mundial, tá? É o número total de seres humanos que estão vivos no momento, né? Current living, ok? O estimate have reached 7.800 billion, tá certo? Então, aqui, ó, é um pouquinho da história, tá certo? Do crescimento mundial. Né? Aqui, ó, a grande fome, né? E o Black Death, a peste negra, né? Aqui realmente causou um declínio razoável aqui nos anos do século XIV, né, em 1350. Mas aí, pelo que eu entendo aqui, depois disso, a população começou a demonstrar um crescimento razoável, né, de uma média de 1,8% ao ano, tá certo? Então, a gente teve aqui um crescimento, né, razoável entre os anos 65 e 70, tá certo? Não vou entrar muito nesse detalhe aqui, tá? Porque é mais parte de história, eu não vou entrar muito aqui na parte da história, tá bom? Aqui a gente tem a população, a gente viu a população ali por país, né? Aqui a gente tem ela mais dividida por continente. Então, olha só, Ásia, né? Ásia, aí anotem, Ásia, Ásia. É porque vai ser bem parecido, né? São palavras cognatas, né? Então, Ásia, Ásia. Mas, quer queira, quer não, é bom anotar. Aqui a população de 4,6 bilhões. Então, a gente não tem nem 8 bilhões. Então, bem mais do que a metade da população só em um continente. Né? A gente sabe que China e Índia já são um peso pesado em relação a isso. A gente tem Índia e China disparado lá na frente, e depois estão muitos países. Tem a Indonésia, tem Bangladesh, né, que é a população, Tailândia, né, populações muito grandes, mas nem perto desse país, mas países bem populosos. A gente também tem Coreia do Sul, a gente tem os tigres asiáticos, que são bem populosos, mas são menores. Tem Japão. Então, assim, só a Ásia é um monstro, né? A gente tem 4,6 bilhões. Depois vem a África com 1,3 bilhões. A Europa não tem nem 1 bilhão. Então, né, 747 milhões. Aí vem a América do Sul com 430. A América do Norte com 368. A Oceania com apenas 42 milhões de pessoas, tá certo? Tá mais ou menos por aí. As cidades mais populosas, Tóquio, tá? Com 37 milhões de pessoas na Ásia, é a mais populosa da Ásia.
Depois, na África, o Cairo, com 20 milhões, no Egito, né? Moscou é a cidade mais populosa da Europa, com 16 milhões de pessoas. Na América do Sul, São Paulo. São Paulo é a mais populosa, tá certo? E na América do Norte, a cidade de Nova York, New York, Metropolitan Area. Isso daqui são as áreas metropolitanas, tá? Sydney, com quase 5 milhões. E uma cidade chamada McMurdo Station, na Antártica, que também é um continente, né? Com apenas 1.200 pessoas. Ok? Alright, boys and girls. Teacher Júlio também falou que vocês trabalharam migração, tá certo? Então, eu vou falar bem rapidamente aqui sobre migração, tá certo? Conceitos do que é um migrante, né? Who is a migrant? Quem é um migrante? Aqui, de acordo com as Nações Unidas, the UN Migration Agency defines a migrant as any person who is moving or has moved across an international border or within a state away from his or her habitual place of residence, regardless of personal legal status, where the movement is voluntarily or involuntary, what the causes of the movement are, what the length of the stay is. Então, basicamente, a migrant, um migrante é uma pessoa que está se movendo ou se moveu, ok? Se mudou, né? Movendo no sentido de mudar para algum lugar fora da sua origem, quer seja dentro de países, entre países ou entre estados, tá certo? Independente do seu status de legalidade. Eu não sei se vocês sabem, mas muita gente se move, né? Se muda de um lugar para outro de maneira ilegal, de maneira, vamos dizer assim, essa pessoa não foi convidada a ir para lá. E aí, quando você vai de maneira não convidada, a chance de você estar lá ilegalmente é grande. Ok? Voluntariamente ou involuntariamente, ou seja, quer queira você quis ir por conta própria ou você foi forçado a ir. Como é que você pode ser forçado? Através de uma guerra, através de uma ameaça de morte específica a você ou sua família, né? Qualquer coisa que represente uma ameaça, na verdade. Ok? Independente também do seu período de permanência. Pode ter sido você é considerado um migrante se você chegou a um dia, ou você chegou a 20 anos, 30 anos. Ok? Então, vamos lá. Vamos pegar informações estatísticas aqui. Has been on the move. Então, desde o começo dos tempos, o ser humano ele tem se movido de um lugar para outro, tá certo? Quer seja por várias razões, né? More than ever, born, global reach 272 million. Então, 272 milhões de pessoas ao redor do mundo, se movendo dos lugares onde estão em busca de uma vida melhor em algum outro lugar. Isso representa 3,5% da população global mundial, tá? Então, é muita gente. While many individual migrants are out of choice, many are migrants out of necessity. Globally forces the top 70 million for the first time. 70 years and then include almost 20 million refugees. E aqui a informação importante. Ó. Dessas pessoas, 26 milhões são refugiados. O que é refugees? Anotem aí. Refugees, refugiados. O que são refugiados? Pessoas que fugiram, basicamente. Tiveram que fugir, porque senão iam morrer. Ou aconteceu alguma coisa ruim. 3,5 asylum seekers, 3,5 milhões de pessoas pediram asilo político. Geralmente a diferença é que a pessoa recebeu uma ameaça pessoal. Quem pede asilo, tá? Recebe ameaça pessoal. Refugiado é aquele que foi um evento que aconteceu, pode ter sido uma guerra, pode ter sido uma fome. Então, afetou um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas começa a se movimentar, a sair dali. Asilo é algo específico. Né? And over 41 million internally displaced persons. E 41 milhões de pessoas, olha, simplesmente saiu por alguma razão que não é identificada, mas está fora do lugar dele. Tá? Então, tudo uma informação interessante e importante
como eu disse, a gente vai estar trazendo para vocês, tá bom? Então, gente, a gente vai ficando por hoje aqui, tá certo? Só trazendo conceitos bem rápidos para vocês, foi mais para explicar a nossa funcionalidade e queria deixar claro, tá certo, que vocês podem estar entrando em contato com a gente através do Class App. O Class App é a agenda do momento, tá certo? É a agenda da atualidade. Então, papai, mamãe ou os alunos quiserem entrar em contato com a gente, mandam uma mensagem pelo Class App, tá? Não é o WhatsApp. O WhatsApp vai falar com o coordenador vai falar com o professor vai falar com o coordenador vai levar para o pai vai falar para o aluno. Class App, a mensagem é direta, tá bom? Como homework, anotar esses conceitos que a gente deu, foi pouca coisa, foi rapidinho. À medida que a gente for avançando, a gente vai pedindo para anotar mais material, tá bom? Por hoje é só, desejo a todos um excelente carnaval, um carnaval seguro, né? Carnaval que eu digo assim, um descanso, né? Um feriado de carnaval, tá certo? E curtam com as suas famílias sem aglomeração, tá bom, gente? Teacher Leo says goodbye, straight from New York. Bye!